Vamos falar de Flávio Dino? Vamos falar dele? Porque é o seguinte, ontem à noite, o presidente Lula foi na abertura da Conferência Nacional da Juventude. Vocês lembram que na sabatina houve insistentes perguntas dos senadores de extrema-direita sobre comunista, né? É comunista. E ele ficou quieto, ignorou, não deu bola para isso. Pois ontem, Lula foi para cima, Lula tirou um sarro da extrema-direita lá na Conferência Nacional da Juventude. Vamos ver, sensacional. Como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Não, Rebeca, vamos ver de novo, que é sensacional, vamos ver. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Tem coisas que a gente se diverte, se congratula, inesperadas, né? Quem é que esperava que o Lula ia responder? Não foi o Dino, o Lula responder às seguidas provocações da extrema-direita na sabatina. Deixa eu explicar. O Flávio Dino foi do PT lá atrás. Depois, por uma questão maranhense, ele acabou indo para o PCdoB, para o Partido Comunista do Brasil. E depois saiu do PCdoB e foi para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, onde ele está até hoje. Inclusive, quando ele estava no PCdoB, ele chegou a propor uma mudança do nome do partido para tirar comunista do nome, porque ele falou, olha, é uma coisa que nós vamos ter muita dificuldade. Né? Ele foi derrotado e aí acabou indo para o PSB. Agora, o Flávio Dino é cristão católico. Todo mundo sabe disso, né? Ele, inclusive, é alguém que nas lideranças da esquerda brasileira é o único que recorre de maneira sistemática às citações bíblicas, fazendo queda de braço com a extrema-direita fundamentalista do país, né? Porque ele atualiza, ele reconfigura todas as citações bíblicas que a extrema-direita faz para disseminar o ódio, para disseminar a discriminação, para disseminar a violência. Ele reconfigura e repõe o caráter original das citações bíblicas. Pois bem, Rebeca, falo na condição de cristão católico comunista como Dino. A gente nunca conversou sobre isso, mas temos a mesma condição. Eu fui um jovem fervorosamente católico, fui para o PCdoB quando tinha lá 16 anos de idade, deixei de ser católico, naquele momento havia uma certa intransigência, vamos dizer assim, né? Exigia-se que para entrar no partido você precisasse renunciar à sua fé, e retomei a minha fé muitos anos depois. E para nós, Dino e eu, e outros, a ideia do comunismo e do cristianismo são absolutamente correlatas. São correlatas. Inclusive, há uma citação aqui, ó. Estou com a Bíblia na mão, fazendo que nem o Flávio Dino. Estou com a Bíblia na mão, no Atos dos Apóstolos. Por 2 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, quem não é afeito a esses temas, só para informar, o Ato dos Apóstolos é uma descrição, não é histórica, ela é alegórica, mas há inferências de elementos históricos. Ali ela é um relato das primeiras comunidades cristãs depois da morte de Jesus. Então, esse é basicamente o livro. E nesse livro, por 2 vezes,
há citações expressas sobre esse caráter comunitário comunista das primeiras comunidades. Eu vou ler uma delas, que eu gosto bastante, está no capítulo 2, versículo 44 e 45. Diz assim: todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos, entre todos, segundo as necessidades as necessidades de cada um. É o princípio comunista, né? É o princípio comunista, este enunciado depois por Karl Marx. Há, inclusive, um livro de Rosa Luxemburgo, um pequeno livretinho assim, sobre o comunismo primitivo das primeiras comunidades cristãs. Ela se espantava, né? Como é que os padres lá na Alemanha, na primeira metade do século passado, podiam ser tão reacionários, que nem esses fundamentalistas de agora, com uma formulação bíblica tão claramente voltada à ideia do comunitarismo, de um comunismo primitivo. Não é comunismo porque naquela época não tinha capitalismo, né? As forças produtivas eram completamente diferentes, mas era uma ideia de vida comunitária, vida em comum. É disso que Flávio Dino fala, quando ele se diz comunista hoje, né? Eu ouso dizer, viu, Mauro? Eu ouso dizer que se o Jesus que eu conheço não chegaria nem perto dessa bancada evangélica. Eu acho que ele faria igual aquela vez que ele chegou, né, na igreja e tinha aqueles comerciantes fazendo ali daquele templo cristão um comércio, né, falando em benefício próprio. Jesus chegou lá, colocou todo mundo para correr. Eu não duvido que ele faria a mesma coisa hoje se estivesse entre nós. A Liane pergunta aqui se o milagre da multiplicação dos pães e peixes também não é comunismo. É uma ideia, viu, Liane? Porque é o seguinte, a interpretação, a corrente é Come Filio, e essa interpretação é muito ampla no interior da igreja, é de que não houve propriamente um milagre de multiplicação. Não houve um milagre de pão e peixe multiplicado. O que houve ali foi outro milagre, que é o milagre da divisão. É o milagre da partilha do pão e do peixe entre todos que estavam lá. Este é o verdadeiro milagre, né? É o milagre de poder partilhar. Esse é o milagre original do comunismo cristão, ou das comunidades comunitárias cristãs, das comunidades do comum. Comum é um tema hoje da pós-modernidade, é um tema do século XXI, a ideia do comum. É isso aí.